Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Voz do Povo, né? Hoje com a presença do jornalista Bruno Formiga. A gente vai conversar um pouco sobre futebol, sobre a volta, sobre o retorno, sobre os esportes, né, de forma geral, durante esse período de pandemia, né? O mundo todo tem parado. Já vou convidar aqui o nosso participante. Já inicia, viu? Quem estiver chegando aí, fala se a qualidade do som tá boa. A gente já vai começar. Tá ouvindo bem aí? Tá boa a qualidade do som? Aqui para dentro já o nosso convidado. E aí, meu irmão? Tudo certo, meu chapa? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tô perfeito, tudo ótimo. Maravilha, Deixa eu só aumentar maravilha. um pouquinho. Tranquilo. Agora foi, tá jóia. Tudo em Show paz de bola. aí? Beleza, tudo certo. Graças a Deus. Hoje o dia tá meio corrido porque é aniversário do meu pai e da minha filha. Aí a gente fica aqui em Fortaleza, aí faz uma ligação, bota Tu tá no em grupo do São Paulo, WhatsApp. né, Bruno? Tu tá Moro em morando São Paulo, São Paulo, né? desde o ano passado. Eu morei no Rio 6 anos e a gente mudou para cá em janeiro do ano passado, né? Ainda está em adaptação, porque é muita coisa diferente, né? E não foi uma mudança planejada, foi uma mudança mais por conta do trabalho. Não foi algo que eu projetei fazer, ao contrário da mudança no Rio. Então, tem diferenças aí, mas hoje está todo mundo relativamente adaptado. A gente sobrevive, né? A gente vai escapando. Cearense não passa dificuldade de lugar nenhum, não. Nem a pau. Cara, Bruno, primeiro, boa tarde aí para todo mundo que está chegando. Eu queria É isso. agradecer a tua presença, apresentar aqui o Bruno para quem está chegando, né? O Bruno, que é jornalista. E aí, a minha primeira dúvida, Bruno, eu vi lá no seu currículo que é pela Universidade de Gama Filho, não é isso? Na verdade, eu me formei pela Gama Filho e pela Unifor, Só porque uma a Gama Filho pergunta, só uma pergunta. A Gama Filho é aquela do João 23? é o confusão, viu? Pois é, que eu me formei por lá, que agora é Centro Universitário da Grande Fortaleza, né? Era, Isso, era Gama Filha, aí virou faculdade integrada e agora é Centro Universitário. Aí você exato. fez bacharelado em comunicação na Unifor e fez especialização também, né, na UFC? Fiz especialização na UFC em É. teoria da comunicação e da imagem e queria ter terminado história na UES. Fui só até a metade do curso na Universidade Estadual, acabei não terminando, me arrependo até hoje, mas não dá mais para retomar, né? Depois eu fui pai muito cedo também, e aí, porra, marido, pai, profissional, estudante, tudo ao mesmo tempo, estava complicado, eu tive que fazer uma escolha, acabei cortando a faculdade de História, o que eu lamento muito. A minha faculdade de jornalismo era para ter tido 4 anos, teve 6, porque eu fiz a Gama Filho, um curso técnico de 2 anos, e aí tinha uma polêmica danada em relação a diploma, se ia valer, se não ia, se ia valer, se não ia valer. No final das contas, eu completei com a Unifor, aproveitei algumas cadeiras da Gama Filho, é verdade, mas não todas. Refiz várias e no final fiz mais quase 4 anos no Unifor. Então foram 2 mais 4, 6 anos de formação em jornalismo. E acho fundamental, cara, por mais que você tenha grandes jornalistas por aí que não são formados, caras que são sociólogos ou que vêm de outras formações, eu acho que a discussão em faculdade, você está mergulhado naquele universo, faz você abrir a cabeça em relação a várias coisas, a discutir aquilo ali, você tem técnicas específicas. É óbvio que é possível você ser um ótimo jornalista, apurar e conseguir contar boas histórias sem necessariamente ser formado. Mas eu não acho que seja a regra hoje. A gente tem valendo já há muito tempo a regra no Ministério do Trabalho que você pode se tornar jornalista sem ser formado. Eu, particularmente, acho ruim de uma maneira geral, mas o que acaba ditando a regra, de fato, são as empresas e o mercado, né? E a maioria das empresas, elas ainda prezam pela formação. Então, para aqueles que estão chegando aí ou estão interessados, acho que nada substitui a formação, não só pelo diploma, mas também pela experiência que aquilo te dá durante 4 anos, né? É uma construção de identidade jornalística que você vai tendo durante 4 anos. Então, acho que isso não tem preço.
É inclusive um conjunto, né? Porque a teoria e a prática tem que andar em conjunto nesse caso, né? No jornalismo. Sem dúvida, sem dúvida. E ainda mais assim, faculdades que têm boa estrutura, né? Porque você tem alguns problemas em algumas universidades com laboratórios que são sucateados e tal. Não é o caso do que eu passei, por exemplo, na Unifor, nem na Gama Filho, que eram duas universidades privadas. A UFC tem uma boa estrutura, mas você tem algumas que têm problema, né? E algumas coisas defasadas. Eu cheguei a ter aula de fotografia, por exemplo, com máquina de filme, né, e tal. Então, assim, é uma coisa que hoje em dia pouquíssimos... Quem vai usar a máquina de filme é possível? É possível, mas é uma coisa mais romântica para pegar um estilo específico de fotografia. Não dá hoje, muito difícil você ir para uma cobertura jornalística de dia a dia e achar que vai conseguir cobrir um protesto desse que está rolando nos Estados Unidos com a máquina de filme. Né? No caso, esse período que tu trabalhou, por exemplo, na TV Cidade, O Povo, era ligado à parte do esporte ou não necessariamente? Não, sempre foi na parte de esporte, assim, eu entrei sabendo que eu queria ser jornalista esportivo na verdade, assim, eu sou um jogador frustrado, né, como a maioria que vai para o jornalismo esportivo. Então, assim, eu já entrei tendo convicção do que eu queria, que era o esporte. E o esporte no Jornal o Povo, onde eu comecei em Fortaleza, ele era linkado à editoria de cotidiano. Então, de qualquer forma, por exemplo, carnaval, eleições, algumas emergências, greve da polícia, a gente acabava sendo lotado para fazer o geral. Então, e no final das contas, o esporte ele fala de gente, ele fala de competição, mas ele vai falar de paixão, de economia, vai falar de cultura, de sociologia. Então, para mim, sempre foi a editoria mais plural. E ela me deu muita ferramenta, né? Tanto que você tem vários, o Thiago Cafardo, por exemplo, que trabalhou comigo, hoje é assessor do Camilo, ele saiu do esporte, depois ele chegou a ser editor de política. Então, assim, quem sai do esporte, ele sai muito pronto para trabalhar em qualquer lugar, porque você tem que contar histórias todos os dias, lidar com uma paixão que ela é muito efusiva. Hoje está muito normal, porque o cidadão virou um apaixonado, né? A política basicamente se tornou um fla-flu. Então, o que o jornalista esportivo sofre há décadas, a galera está sofrendo agora, né? O jornalista de opinião, o jornalista de economia, o jornalista de cultura, mas a gente já vive essa polarização há muito tempo. Ou você fala bem do time, ou você está jogando contra o time, ou você está querendo derrubar o time, ou o técnico, enfim, viagens que não fazem sentido nenhum no jornalismo profissional e bem feito. Então, eu sempre entrei no esporte e trabalho no esporte até hoje, à exceção dessas situações aí, né? De uma cobertura de eleição, de carnaval, coisas pontuais que me fizeram ir para outras editorias. Mas, profissionalmente falando, a minha formação ela é toda no esporte e, assim, eu tenho zero problema com isso. Com a turma, né? E, assim, o Bruno é um dos comentaristas de jornalista mais completos, porque hoje o que tem faltado, né, na atualidade é exatamente a autenticidade, né? Eu acho que a turma muitas vezes fica com medo de falar alguma, posicionar, né? Que eu acho que tem sido um problema recorrente. Você, não vou me posicionar. Eu não sei se você conhece a página daqui de Fortaleza, que é o Bora Leão, que eu acho que é o Dudu Damasceno. Conheço, eu recebi um convite para fazer uma live com eles e tal, aí eles ficaram de mandar um e-mail para a chefia para ver o que ia rolar e tal, mas eu conheço um trabalho já antigo, né, um dos pioneiros aí, hoje muito bem consolidado, com um público muito próprio e tal. E aí eu tava vendo a questão do Dudu, ele fez uma posição na página pessoal dele, não foi nem na página do Bora Leão, que é uma página, digamos, mais institucional ali do Fortaleza, e aí ele começou a dizer, né, estou perdendo seguidores, mas não tem problema não. Pode deixar de me seguir. Eu fiz uma outra, não sei se você conhece, que é um jornalista cearense, que é o Amadeu Maia, que está morando nos Estados Unidos, Babalu, humorista também. E aí, eu também perdi vários seguidores, porque eu coloco aquilo que eu acredito, né? E é minha página pessoal. Eu não estou usando ela no meu trabalho, não estou usando ela no local onde eu... É na minha página pessoal. Segue quem quer, acompanha quem quer... É complicado. Aqui eu divulgo minhas opiniões. Né? Claro, não, e acho que é honesto com a nossa audiência, o cara saber com quem ele está falando. E as minhas opiniões em relação ao futebol, as minhas análises em relação ao futebol, elas sempre tiveram o senso crítico, a acidez, que eu levo para outras esferas. No esporte, é parte de mim, não sou eu todo.
o meu todo, ele é composto de outras várias esferas, de cinema, de parte política, de parte esportiva. Nós somos uma construção ao longo da vida de várias bagagens. E na hora que você vai analisar um jogo, você coloca muito dessa bagagem ali para fora, né? E eu acho ótimo, assim, eu não trocaria todas as minhas experiências que eu tive por nada, assim, eu acho que eu sou o profissional que eu sou, seja bom ou seja ruim, por tudo que eu vivi. Então, quando eu ponho para fora algumas opiniões políticas, e que nem necessariamente tem a ver com política, por exemplo, você se posicionar contra o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou contra o que está acontecendo aqui no Brasil, não tem a ver com o lado político, tem a ver com um senso crítico e um senso de cidadania que, para mim, é básico. Não é mais questão de lado há muito tempo. Assim, você não pode achar normal uma marcha por Brasília com símbolos, com alusões nazistas. Não cabe. Só que assim, as pessoas negam, se fazem de besta e vão silenciando. Eu acho que o silêncio ele acaba corroborando e fortalecendo um movimento que ele é muito perigoso, ele é muito nefasto. E não se iludam, na história da humanidade, quando esses movimentos aconteceram, eles não foram do dia para a noite. Eles aconteceram com uma cara de legítimo, com as pessoas aderindo, achando normal, com as instituições afrouxando e liberando, e deixando. Porque liberdade de expressão não tem nada a ver com pode tudo. Tem certas coisas, se você falar em nazismo na Alemanha, você vai preso. Isso não tem a ver com liberdade de expressão. Você pode falar, mas você vai responder por isso. E é o que estão tentando deturpar uma narrativa de que você tentar controlar fake news é ser contra a liberdade de expressão. Não, o cara tem a liberdade de produzir a fake dele, mas ele vai responder por isso. Responder criminalmente por algo, e aí isso já está previsto na legislação há muito tempo, né? A gente está falando de calúnia, de difamação. Eu estou usando a minha liberdade de expressão, mas eu vou pagar um preço. Se eu colocar ali uma notícia mentirosa, acusando alguém de ladrão, acusando alguém de racista, e eu não provar, o cara vai me processar e eu vou perder. Eu exerci a minha liberdade de expressão e o cara exerceu o direito dele de me processar. Então, assim, é tudo do jogo, mas certas coisas, as pessoas não podem inverter os valores, né? E na Alemanha, por exemplo, eu tenho um grande amigo, o irmão dele, inclusive, mora na Inglaterra, a esposa, que é ucraniana, ela trabalha na universidade que hoje está mais à frente no desenvolvimento de vacina para o coronavírus. A mulher é uma bióloga absurda, ele também é absurdo. E ela, enquanto ucraniana, quando ela fala de certas coisas no Brasil, com o distanciamento de quem é de outra cultura e que viveu esses radicalismos, ela fica sem acreditar, assim, como é que a gente chegou num ponto de permitir alguns discursos, porque ela fala, cara, na Ucrânia, se você fala determinadas coisas, você vai preso, porque assim, é crime, alusão a nazismo, propaganda nazista, é crime. E aqui no Brasil a gente acha que não, é besteira, é bobagem, vamos deixar, vamos não sei o quê, e a coisa vai caminhando. O Pablo está falando que eu sou ativista político, mas todos nós somos, em maior ou menor grau, só que as pessoas não se percebem assim. A omissão também é um ativismo. Quando você cala, você está ou concordando ou simplesmente querendo lavar as mãos. Então, assim, todos nós somos ativistas políticos de alguma forma. Não se iluda que você não está fora do jogo, do que está acontecendo. Então, assim, eu lamento que as pessoas não tenham a tolerância, que saiam, deixem de seguir. Eu passo muito por isso. Assim, cada postagem mais crítica eu perco 500 seguidores, 200, 300. Na média do dia, sempre fica no positivo. Ou normalmente fica no positivo. Mas cada porrada dessa não me faz falta, porque assim, acho que o problema é do cara, não é comigo. Se ele não consegue dialogar e sai, quem está perdendo é ele. Assim, não que ele vá ganhar comigo, acho que ele está perdendo para ele mesmo, em não tolerar o contraditório. E aí ele vai fechando na bolha e vai ficando só com pessoas que, teoricamente, concordem com ele, até o dia que essa pessoa falar algo que ele não goste. Porque, lembremos, do governo para cá, e nesse período polarizado, a gente já teve condenações a Reinaldo Azevedo, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, uma porrada de gente que tinha uma opinião crítica e que passou a olhar para um outro lado e que virou todo mundo no mesmo bolo, quando na verdade essas pessoas elas simplesmente emitiram opiniões e o cara que gostava e seguia deixou de seguir porque acha que foi traído. Então assim, sabe uma parada... O próprio Moro, né? E por aí vai, isso vale, isso não vale. Ontem eu estava vendo na Jovem Pan uma discussão no Pânico, se eu não me engano, e estava o Adrilles falando que as emissoras hoje elas criticam o governo porque elas perderam verba. Quando, na verdade, assim, essa verba foi migrada para outro lugar. Ela saiu de um lugar e foi para outro lugar.
Mas o que me chama mais atenção é esse discurso infantil de que algumas emissoras perseguem o governo e silenciavam antigamente, porque uma pesquisa rápida, você consegue ver, por exemplo, qualquer edição do Fantástico aí de 2011, você vai ver críticas ao governo e denúncias de corrupção. Se você abrir a Veja de 2009, você vai ver várias capas críticas ao governo. Se você abrir a Folha de São Paulo, você vai ver N manchetes de porrada no governo. Só que as pessoas têm memória seletiva. Enquanto a imprensa criticava aquilo que eles também criticavam, estava tudo ok, passa. A imprensa está cumprindo o seu papel. A partir do momento que a imprensa passa a criticar algo que o cara defende, aí ele se sente atacado e acha que a imprensa está, ao invés de cumprir o seu papel, está deturpando para fazer uma armação mundial para derrubar um governo que foi eleito de forma legítima e que de fato foi, mas todos os governos no Brasil, pelo menos na redemocratização, foram eleitos de maneira legítima e alguns caíram. Caíram por mais ou por menos, mas caíram. E essas pessoas, à época, batiam palma para a imprensa, divulgavam notícia, print de manchete. Esse é que é o problema assim, que me causa a seletividade da indignação das pessoas que se sentem perseguidas, quando, na verdade, isso é uma grande balela. Né? Você achar que empresas multibilionárias são comunistas é o cúmulo do desconhecimento. Porque, enfim, isso, no Brasil, isso nunca nem existiu. Você usar esse termo e tirar esse termo do baú para tentar sustentar uma narrativa é desonestidade intelectual, porque essa bandeira nunca foi levantada desde a redemocratização para cá, e o cara se pega ao nome do partido. Ah, porque o partido como o PCdoB, o não sei o quê. Aí é brincadeira, porque assim, o Bolsonaro, por exemplo, já foi filiado a vários partidos, inclusive Partido Socialista, que na verdade são nomes. Eles não põem em prática, muitas vezes. Partido Progressista. O Bolsonaro já foi filiado a Partido Progressista, Partido Liberal, e que assim, de progressista ele não tem porra nenhuma, convenhamos. Bruno, é exatamente, até a gente trazendo para o contexto do que acontece nos Estados Unidos, a gente pode pegar aí uma célebre frase de um grande americano, Martin Luther King, quando ele falava, né, que o que preocupava ele não era os malvados, né, o grito, por exemplo, dos corruptos, era o silêncio dos bons, né? Porque diante do atual cenário, eu não vou falar porque senão o fulano não vai gostar, o cicrano não vai gostar. Eu acho que o momento que a gente vive é um momento muito delicado em que os isentões, né, essas pessoas, os isentões, e aí pegando um gancho do que você falou, eu tenho até no meu TCC, eu coloquei uma frase que remete muito a esse seletivismo, né, que é do livro do Príncipe de Maquiavel, quando ele fala aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei, né, que eu acho que é mais ou menos essa lógica atual. Não, perfeito, aqui, total. Não, o Moro era o rei, era o chibata moral da nação e agora é um comunista, né, infiltrado lá no governo para tentar desarticular. Mandar um abraço, inclusive, para o Rafael Rata e para o Nateco, que são dois companheiros de futebol em épocas diferentes. O Rafael Rata, a gente jogou muito futsal em Fortaleza pelo Roma, e o Nateco, a gente jogou muito futsal lá, já no Rio de Janeiro, mas são dois caras, primeiro que dois pivôs absurdos, né, com características diferentes, mas são dois craques que estão aqui na audiência. Mas é mais ou menos isso, cara, é a seletividade da crítica se torna ofensa quando atinge o que eu acredito. Quando não, passa batido e é a crítica que a imprensa tem que fazer. O Bruno está perguntando qual foi meu TCC, foi uma análise da cobertura da Copa do Mundo de 2006. É isso, foi uma análise da cobertura da Copa do Mundo de 2006 pela ótica de Diário do Nordeste e Jornal O Povo. Assim, olhando hoje para trás, eu faria algo mais, talvez um pouco mais complexo, assim, mais social e tal, mas foi tentando construir a narrativa do Brasil e da torcida e tal, e como as manchetes acompanhavam esse sentimento das pessoas, né? Foi isso, hoje em dia, foi mais para constar, né? A gente tinha que entregar alguma coisa e acabou entregando uma análise dessa. Por exemplo, o TCC da minha esposa foi uma análise muito mais legal, assim, sobre o colonismo social em cima do casamento, que é muito legal, né? Mostrando, assim, como o colonismo social vive dessa imagem, às vezes superficial, que é esses casamentos de socialite, né? Como a coisa às vezes é muito fútil e tal, e as pessoas valorizam isso de uma maneira absurda, e isso cria tendências, né? O casamento do rico, ele cria tendência e acaba forçando situações de pessoas que não têm a menor condição, às vezes moram de aluguel ou não tem nenhuma casa de direito para morar, mas querem gastar os tubos numa festa de casamento porque tem que dar
uma satisfação social para as pessoas em dizer, eu estou não só casando, mas eu estou aqui mostrando para as pessoas que eu estou feliz. E aí, às vezes, 6 meses depois, tem o divórcio, né? Bruno, no caso, hoje, a tua profissão é uma profissão muito perigosa no que cabe as análises, né? Porque os torcedores, eu também, né, não estou fora disso, agem muito por paixão e por impulso, né? Por exemplo, você faz uma análise de uma determinada contratação, inclusive algumas matérias, né, de polêmicas, de discussão, inclusive com colegas de bancada que você já teve, e às vezes o torcedor ele bota ou a paixão ou o ódio envolvido naquela análise. E aí eu acho que eu tenho certeza que tu sofre aí direto, né? Uma deve encher teu saco, às vezes, em alguma análise sua, né? Eu queria que você comentasse essa relação com o torcedor. Que assim, na verdade, cara, o que a gente vive, é o que eu falei no início, o que a gente vive hoje na política, dessa polarização, o jornalista esportivo já sente há muito tempo, só que a coisa ela é muito mais plural, né? Em Fortaleza era polarizado, porque era muito ou Fortaleza ou o Ceará. Quando você vai para o âmbito nacional, você acaba desagradando mais gente e agradando mais gente. Tudo é muito proporcional. Eu passo a falar para mais pessoas e analisar mais times e a sofrer mais com as críticas que eu faço. E aí você passa a ser alvo de uma torcida de um Atlético, de um Cruzeiro, de um Palmeiras, de um Grêmio, de um Inter. Não tem mais um padrão, né? Perdeu o padrão de uma maneira geral. E em vários momentos o cara usa, no início, muito, isso hoje pouco. Mas no começo, o meu sotaque, ele salta na TV, né? Porque você tem um sotaque muito padrão de São Paulo e Rio, e aí quando você ouve um cearense falando, é claro que aquilo ali vai saltar os ouvidos. Então, no início, as pessoas usavam muito isso para tentar me dar uma diminuída, né? Falar, pô, quem é esse cearense falando de Champions? Ou quem é esse cearense falando do time? Inclusive, em 2018, né, você fez um comentário Vasco, Eurico Miranda, você sofreu preconceitos, né? Comentários de algumas pessoas. Sim, sim. Então, assim, com o tempo, os caras vão vendo a maneira segura com que você fala, os seus argumentos, isso vai se diluindo. Então, assim, hoje eu raras vezes, eu nem lembro mais a última vez, que usaram o lugar onde eu nasci para tentar, de alguma maneira, me atingir, até porque perceberam que isso não me atingiu. Assim, em um outro momento, foi pior sofrer isso no dia a dia, assim, morando no Rio, ou morando em São Paulo, e você vê, às vezes, o cara, um jeito um pouco soberbo do cara falar em relação a você, como se eu estivesse ali pedindo um favor, que eu sou, entre aspas, um retirante, ou algo do tipo. Então, assim, mas é algo que vai te dando casca, e vai te construindo, e vai te formando também enquanto pessoa. A história de sofrer ameaças, ou ser xingado e tal, eu aprendi que com o tempo, e eu disse há pouco, é muito mais um problema do cara com ele mesmo do que comigo. Ele só está me usando ali naquele momento como válvula de escape, né? O time dele perdeu, ele vai descarregar em mim que estou apontando o dedo do porquê o time dele perdeu. Ou então o time dele ganha e tem um cara ali, pô, de óculos e tal, numa bancada, fazendo às vezes o que o cara queria fazer, né? Porque muitos querem ser jornalistas esportivos, então trabalham um pouco com esse sentimento ruim de, pô, eu podia estar no lugar desse cara, quem é ele falando essas besteiras se eu poderia estar lá? E aí tem muito desse recalque, às vezes, desse sentimento ruim, e eu aprendi a tentar trabalhar com isso e falar, cara, o problema é com ele, assim, o cara que está me xingando nesse nível, ele deve estar num grau de frustração tão grande que, pô, assim, eu não vou nem me dar o trabalho de ficar puto. Tem uns argumentos que eu tento rebater, às vezes o cara vem com 10 pedras na mão e eu falo de volta de maneira educada e às vezes quebra ele, assim, o cara já desarma, já começa a conversar, então o cara vem, filha da puta, vai tomar no cu, você tá falando do meu time, você isso, você aquilo, eu falo, irmão, porra, qual é o seu problema? Você acha que com essa educação você vai conseguir ter uma opinião melhor ou pior minha, assim, no máximo você só tá piorando a história. E aí ele, pô, não, desculpa, eu tava nervoso, eu tava não sei o quê, e aí o papo flui. Né, o papo vai fluindo. Então, com o tempo, você vai aprendendo a lidar. Tem uns que realmente não tem diálogo, o cara só quer extravasar, e aí, se eu servir para ele ficar um pouco melhor no dia dele, a minha missão tá feita, mas não tenho como comparar que, assim, as mensagens positivas, os elogios, o cara falando de inspiração, de que aprendeu a dialogar com o irmão, voltou a falar com a mãe, ou começou a discutir com o pai futebol de outra maneira por conta do programa, do Polêmicas Vazias, ou por conta de qualquer outro lugar que ele me viu falar, isso é muito mais. E não tem preço. Assim, no início eu dava mais valor ao comentário ruim, né? Tinham 10 elogios e uma crítica, ou 100 elogios e uma crítica. E eu ficava o dia inteiro martelando aquela crítica do cara.
E eu fui vendo que isso não vale a pena, assim, meu irmão, é desonesto com os outros 100 que tiraram o dia dele para me fazer um elogio. E eu tô dando a minha atenção ao cara que me xingou, assim, isso não faz sentido, não é bom nem para mim, nem para os outros 100 que pararam para me elogiar. Eu tô dando atenção a um cara que às vezes nem é um cara, né? Como a gente tá vendo na política aí, às vezes é um robô, às vezes é porra nenhuma, e a gente tá se preocupando com um ódio gratuito de um cara. E repito, às vezes o problema é muito maior dele com ele mesmo do que comigo. Eu sou só uma válvula de escape. Então, assim, hoje, isso não é só privilégio do jornalista esportivo. Esse ódio, essa polarização, essa válvula de escape, isso está em todos os lugares, né? Está na política, está em todos os cantos. Se você tem um jornalista E aí é um problema humano, porque não é só clube. Hoje tem a ver Messi e Cristiano Ronaldo. Se você elogia um, o outro fica puto. Se você, por exemplo, um crítico de cinema, faz uma análise de Guerra nas Estrelas, o último, de Star Wars, uma análise ruim, cara, ele vai ser esculhambado pelos fãs de Star Wars. Ou ele fizer uma crítica a Senhor dos Anéis ou a Harry Potter, esses filmes que levam fãs. Então as pessoas, elas têm esse sentimento de se apegar a algo que elas consideram o ídolo, o ideal, o exemplo a ser seguido, e o que criticar é inimigo. Independe se é time, se é político, se é um jogador de futebol, se é um livro, se é uma cantora. Cara, você vê isso acontecer na internet direto. Você tem briga de fã de Cláudia Leite com Ivete Sangalo. Então o problema não é o futebol. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vi, né, e o pessoal já conhece, você divulga, mas aí eu tive curiosidade de ver lá o seu canal no YouTube, né? Eu achei até legal a descrição do pessoal, né? Futebol com visão crítica, social e política. Um canal para pensar o jogo como esporte e cultura, né? Que eu achei bem bacana essa descrição. Gente, né, eu queria que você comentasse com a gente o vídeo Por que Nossos Jogadores Se Calam, né? Silêncio dos Inocentes. Eu achei, assim, do caralho. Inclusive, estou fazendo aqui o merchan, o pessoal se inscrever no canal. Tem vários outros, mas esse é muito massa, porque tu faz uma análise antropológica, né, social, né, dada exatamente desse período que a gente vive de manifestar ou não se manifestar. E a forma como tu aborda especificamente os jogadores, a questão do nível escolar, a questão do nível, né, quando 2% só dos jogadores ganham 20, 30, 40 no futebol. Inclusive hoje, na área que a gente está vivendo, tem centenas, milhares de jogadores desempregados, né, principalmente dos campeonatos estaduais, de Série B, Série C, Série D, da própria Série A do Cearense, né, jogadores que estão frustrados, os clubes romperam o contrato porque não tem como pagar. E a tua análise é uma análise assim brilhante. Eu queria que você fizesse um comentário com a gente. Cara, foi um vídeo que eu tinha muita vontade de fazer. Assim, hoje a gente tem um fluxo no canal particular, que é um trabalho à parte, né? Eu não vivo do meu canal do YouTube, eu vivo do Esporte Interativo. Então, assim, a gente tem um fluxo lá de sempre conversar com os produtores do EI do que interessa ao esporte interativo ou não, né? Porque a prioridade, óbvio, é o esporte interativo. Então, tudo que vai lá no meu canal são pautas que, assim, não fazem muito sentido para o EI de uma maneira geral, assim, porque o EI tem uma linguagem específica, um público específico e tal. Então, assim, toda vez que eu penso numa história, eu converso lá com os produtores, eu tinha avisado sobre essa pauta, tudo. Às vezes algumas coisas cabem no blog e tudo, mas não necessariamente no Polêmicas Vazias, nem em nenhum outro produto do EI. Aí eu fui para o meu canal. E isso era o que eu queria falar há algum tempo, porque eu já fui o contrário. Esse vídeo fala, para mim, e eu já mudei muito meu pensamento em relação a várias coisas, inclusive em relação a isso, porque eu sim achava do caralho o Muhammad Ali se posicionando, o LeBron James se posicionando, e falava, porra, por que os nossos não se posicionam? Por que esses caras são assim, acéfalo desse jeito? Só que depois eu fui vendo, cara, quando você vai mergulhando, estudando, ouvindo os caras, você vê que é uma puta injustiça. Eu queria cobrar desses jogadores que eles tenham um senso, uma ferramenta crítica absurda de dar a cara a tapa, quando a vida inteira isso não foi dado a eles enquanto sociedade, nós falhamos para dar estrutura para esses caras terem senso crítico. E às vezes cobra desse moleque que não teve estrutura, que precisou muito mais sobreviver na escola e depois na categoria de base até chegar no profissional, encarando uma concorrência absurda. Ele chega lá, às vezes numa bolha, porque ele só teve tempo de ir para a escola, cumprir carga horária
e ir para o treino, para tentar ir passando de fase após fase. O moleque dos 12 aos 17 anos, ele tem 4.800 horas de aula, mais 4.200 horas de treino, mais ou menos. Então, assim, sobra tempo para quê? Você acha que sobra tempo para esse menino ler jornal, para esse moleque ver jornal e se dedicar a um jornal nacional para poder entender o que está acontecendo? Você acha que o universo dele, na média, está conversando sobre isso? Não, eles estão sofrendo, às vezes, das consequências, tentando lutar, tentando sobreviver, mas é muito difícil que ele consiga parar para fazer essa leitura crítica que a gente cobra e às vezes silencia em relação a um artista, a um jornalista, um cara que tem muito mais bagagem, que deveria dar a cara a tapa, a gente não cobra, mas cobra do jogador. E ele, enquanto o moleque da base até o profissional, ele não teve lugar de fala nenhum. Ninguém pedia a opinião desse moleque, ele ficava ali em silêncio, ó, fica aqui quietinho, tá bom demais. Quando ele fica rico, às próprias custas e com sorte, com uma série de fatores, aí a gente cobra que ele fale. Mas a gente nunca quis ouvir esse menino. A gente quer ouvir agora, porque não é que ele seja o garoto pobre da favela, é porque ele mudou de classe. Como ele ficou um rico, a gente quer ouvir o que ele tem para falar. Não é porque ele é um negro que foi pobre e que sofreu preconceito. Não, a gente quer ouvir porque hoje ele é rico. Então, assim, eu acho injusto. É legal que eles se posicionem, é ótimo. E a gente viu vários de 2 dias para cá. Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Gabigol. Hoje, inclusive, o próprio Neymar colocou uma campanha, talvez movida a pressão, não importa, mas colocou. E é legal que os jogadores se sintam pressionados e comecem a pensar ou a refletir hoje, coisa que talvez eles não tiveram chance de fazer 10, 15 anos atrás, porque o menino desse não tem tempo para isso. E aí eu trouxe lá no vídeo vários dados de sucateamento de escola, percentual de garotos que estão na escola, o percentual dos que se formam, o percentual dos que chegam à universidade, porque tudo isso é ferramenta de reflexão. Aí os caras me vêm com comparação com os Estados Unidos, onde o esporte é linkado ao esporte universitário. Então, assim, os jogadores se formam, mesmo que seja meia boca, eles viveram o meio universitário, eles se formaram, e eles vão ter condições de, quando pararem de jogar, ter alguma outra atividade. Um ou outro caso, como o LeBron James, por exemplo, ele vai direto do high school para a universidade, mas isso é uma exceção. A regra é o cara passar pelo esporte universitário, pela faculdade. E aí você me vem querer comparar Brasil com os Estados Unidos. Primeiro que lá, e eu disse isso no vídeo, o racismo, os direitos civis, as mazelas americanas, elas são expostas, elas são tratadas. Por mais que não sejam tratadas da melhor forma, elas são tratadas. Aqui no Brasil, a gente sequer tem um museu da ditadura, um museu da escravidão. Você, no máximo, tem um museu da consciência negra no Ibirapuera, uma outra coisa para você tentar lembrar, mas o que a gente faz na nossa história é um negacionismo. Então, a gente passa dias e dias negando a história. Mas o moleque que não teve ferramenta, que não foi estimulado, que não foi nada, a gente quer que ele saia por um milagre e dê a cara dele a tapa. Porque assim, e olha que o mercado hipócrita não vai querer que esse cara dê a cara a tapa. Porque assim que ele der, como já aconteceu com o João Maranhão, com o Juninho Pernambucano, com uma porrada de outros, eles vão perder contrato, vão deixar de ser convidados para um monte de coisa. Porque no final das contas o mercado quer, como disse a apresentadora da Fox News lá um tempo atrás sobre o LeBron, ela quer que o cara fique calado e drible. Ele não quer que o cara fale. E olha que é nos Estados Unidos, um país onde o nível educacional é muito maior, que a educação pública é muito melhor. Então, assim, eu acho uma sacanagem, às vezes, com o jogador, que a gente cobre isso. Ter é ótimo, mas eu acho que não dá pra gente achar que vai ser regra. Porque não vai. O Sócrates é uma exceção, o Juninho foi uma exceção, o Alex, com o movimento do bom senso, foi uma exceção. Então, assim, não dá para querer cobrar e querer fazer comparações estapafúrdia com os Estados Unidos, com um contexto completamente diferente em relação ao esporte e educação. Completamente diferente. Aqui a sociedade acha que o jogador não precisa nem estudar. Tipo assim, ele é talentoso, então ele vai ganhar a vida dele, vai ser milionário sendo jogador de futebol. Eu não preciso que ele estude. Se um torcedor desse aí, um dia que um moleque da base perder um jogo ou deixar de ir para um jogo que foi fazer uma prova, ele é o primeiro a dizer que ele não serve. Tá, não, então tem que sair do meu time. Então, assim, tudo é muito demagogo. Mas a gente cobra porque o cara é rico, porque o cara tem dinheiro e tal. Eu acho que eles podiam ser melhor assessorados. Podiam. Dá para tirar esse déficit? Dá para melhorar. Um cara como o Neymar, por exemplo, tem estrutura para você falar, bicho, eu acho que você deveria se posicionar por isso, por isso, por isso. Ele hoje tem condições de entender o que está acontecendo no mundo. Tem. Como vários têm. O Vinícius Júnior se expôs, vários se expõem. Mas não é fácil. Assim. Eu entendo que é uma jogada de risco para eles. Eu faria no lugar deles?
Provavelmente sim, mas eu não estou na pele dos caras. Eu não sei, porque eu não vivi a história que os caras viveram. Eu não construí o caminho que cada um deles construiu, as porradas que eles levaram a vida inteira. Então, assim, eu não sei como eu me portaria, mas eu entendo que eles não se posicionem ou façam isso de uma maneira muito sutil, um aqui, outro ali. Eu acho hipócrita da nossa parte, assim. E o mote do vídeo foi esse, né? Bruno, muito bacana. Eu recomendo porque são 10 minutos, é um vídeo muito curto, mas com análise muito profunda, inclusive uma análise científica, né? Porque você utiliza dados da USP, por exemplo, para elencar. Isso. Você linka o social com o científico, né? Porque às vezes existe muito. Hoje criou-se a cultura do achismo, né? Porque eu acho, porque eu quero, né? Quando muitas vezes não se sustenta de pé, porque você não tem os dados de verdade, né? E aí, já emendando aqui contigo, eu vi um artigo muito bacana, não sei se você o conhece, que é o Arthur Quezada, é o retorno da Bundesliga, né? Que ele fala exemplo para o mundo ou fiasco histórico, né? E aí está se debatendo o retorno do futebol. Agora, é bom lembrar... O Arthur trabalha com a gente no Esporte Interativo. Não, eu vi que ele trabalhava, mas como tem programas, tem jornal, eu não sabia se todo mundo tinha contato, né? Todos vocês. Sim. Se debate muito isso, né? E é bom lembrar aqui para o pessoal que quem está voltando é quem fez o isolamento social radical lá atrás, né? Ou seja, fez toda uma preparação, a Alemanha parou, indenizou as pessoas para ficarem em casa, garantiu salário, garantiu renda. E aqui no Brasil a gente teve uma quarentena meia boca, né? Porque o prefeito faz do jeito, o governador faz do jeito, o presidente disse que não é para fazer, porque tem que todo mundo voltar a trabalhar. E aí debate-se o retorno ou não do futebol. Eu queria a tua opinião nisso. Pronto, deixa eu só desmutar o microfone. Teve um rapaz pedindo para eu mutar aqui, porque assim, como eu te falei, né, aniversário da minha filha, então tá ela e a minha esposa ajeitando ali na sala. A gente vai fazer tipo uma cabaninha para ela na sala e tal, de Stranger Things, não sei o quê. Então assim, o ambiente tá hostil. Se vazar um barulho de criança, mãe, a cachorra já veio para cá, porque não tem espaço para ela na sala. Aí ela já veio aqui, tá querendo... Mas é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, né? Já deu uma latida. Isso aqui são os desafios do home office. Por exemplo, esse cenário que eu tô aqui, no quarto do meu filho. Então, assim, o quarto do meu filho virou estúdio. Às vezes eu tenho que gravar de manhã, ele tá dormindo, eu preciso, vai lá pro meu quarto, aí eu venho para cá. Aí, então, assim, enfim, são os desafios de um home office, a gente vai se adaptando e no final tudo dá certo. Mas, respondendo a sua pergunta, é outra barbaridade comparar Brasil com a Alemanha em relação à saúde pública e a relação do poder público com as pessoas em relação à pandemia. A Angela Merkel, lá desde o início, ela dava depoimentos muito seguros e firmes, todo dia atualizando dados, um sistema de testagem em massa que a gente passou longe de ter, uma testagem por milhão de habitantes, que é uma piada em relação a gente. Então a Alemanha não navegou no escuro, ela sabia exatamente onde estava, para onde o vírus estava indo, para onde o vírus não estava, e se deu ao luxo de conseguir voltar à vida relativamente normal, com várias limitações, muito antes da gente e da maioria do mundo. Porque a gente está falando da maior economia da Europa, com o IDH lá em cima. Então, assim, essas coisas não são coincidência. É um sistema de saúde que respeita as pessoas, os impostos que vão para onde tem de ir, governantes que tratam a situação como tem que tratar de uma maneira direta, clara, aberta, sem negacionismo. Então, a Alemanha hoje colhe os frutos de uma disciplina, de um senso social, de um poder público muito transparente. Então, assim, é incomparável. Assim, é piada a gente querer fazer qualquer link com o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha fez tudo diferente da gente e é um povo que cumpre protocolo, que cumpre as regras. Aqui você vai falar de protocolo, o cara vai achar que é frescura. A gente não tem, historicamente, o hábito da prevenção. A gente sempre faz algo que é ostensivo, correndo atrás, né? E aí, quando acontece uma tragédia como Mariana, Brumadinho, aí a gente vê a importância de checar a barragem, de fazer medição, de fazer não sei o quê. Mas se você, antes de Brumadinho ou de Mariana, chega lá para fazer uma checagem ou para interditar uma área, os caras iam dizer que era frescura, que não precisava, que era... Aí ia ter um monte... que era mimimi. Então, assim, a gente tem este problema e está pagando o preço por isso. É um problema político, cultural, social, está tudo junto, e os números estão aí. A gente já passa de 30 mil mortos e vai chegar em mais, que eram lá atrás as projeções. Eu lembro de eu tenho um grande amigo que trabalhou
com uma secretária que era muito próxima do Mandetta no Ministério da Saúde. A projeção de modelo deles lá no início, se nada fosse feito, era de 300 mil mortos. E no início aquele número parecia uma barbaridade. Se não tivesse sido feito o que era para fazer, esse número de hoje 30 já tinha batido 70, 80, 90 e a gente ia caminhar para os 300, porque assim não tem milagre. Não existe torcer contra o vírus, contra ou a favor. Não existe torcida. Ou você faz ciência e o que tem relativamente de comprovado, ou você vai se estrepar. E a Alemanha deixou isso muito claro. Então, assim, ontem eu comprei uma bicicleta usada para minha filha de presente de aniversário. E era usada porque a amiguinha dela também comprou uma usada e a gente resolveu, a mãe principalmente, falar, ó, a amiguinha comprou uma usada, a gente não vai dar uma zero, porque não faz sentido nenhum, né? Então a gente vai comprar uma usada e eu fui consertar coisas da bicicleta numa loja aqui perto de casa, que está aberta porque é um serviço essencial, oficina. E aí o cara é alemão, o dono da oficina. Eu comecei a conversar com ele, cara, assim, a mãe dele lá, que é grupo de risco, que tem leucemia há anos e cuida da leucemia, ela já consegue sair na rua, ela já consegue viver de uma maneira normal, porque tudo foi tratado de uma maneira muito clara desde o início. Então, assim, para eles lá, para a família desse alemão, é como se já tivesse passado. A onda está na fase do controle já. Então as pessoas conseguem sentir e ir para o hospital, não vai ter fila, ela vai ser atendida, porque esse é o grande problema. Ninguém está dizendo que o vírus vai acabar amanhã. A grande questão é que não podem ir 1.000 pessoas ao mesmo tempo para o hospital. Porque se 1.000 pessoas forem ao mesmo tempo para o hospital, não vai ter lugar para as 1.000 pessoas. É simples assim. Não adianta comparar, como fazem, com uma retórica desonesta, querer comparar com morte violenta, com acidente de trânsito, com câncer, com gripe, porque são coisas que acontecem diluídas ao longo do ano. É bom? Óbvio que não é bom. Mas você tem ao longo do ano as pessoas morrendo de gripe ou de câncer, mas é controlado. Não morrem 1.000 pessoas ao mesmo tempo, ou não morrem 30 mil pessoas de câncer ao mesmo tempo em 2 meses. Não morrem 30 mil pessoas ao mesmo tempo com um acidente de carro. E aí a gente teria de entender que assim, a morte violenta ela não exige o hospital, né? Na maioria dos casos aconteceu e morreu. E a mesma coisa com o acidente de carro. A gente está falando aí que seriam 30 mil baleados ou 500 mil baleados precisando de atendimento em 2 meses. Ou 500 mil acidentados em estradas precisando de atendimento ao mesmo tempo. E aí eu sinto informar, a gente teria um número de mortes absurdo. Seria uma epidemia de acidente de carro ou uma epidemia de morte violenta ao mesmo tempo. Esse é o ponto de uma pandemia ou de uma epidemia. É a coisa descontrolada ao mesmo tempo. Quando a coisa dilui, existiu a epidemia do HIV. Hoje não existe mais. Existiu outras epidemias que foram controladas. As pessoas continuam morrendo por HIV? Continuam. Elas continuam morrendo com câncer? Continuam. Mas não é ao mesmo tempo. E o que a gente está vivendo é ao mesmo tempo. Por isso os controles. Só que, assim, parte do governo, né, nunca quis tratar dessa forma e quis viver no negacionismo. Os países que negaram se estreparam. Todos. Inclusive a Suécia com o IDH aqui, ó. A gente está falando de um IDH aqui que tomou a decisão de merda e pagou o preço por isso. Aí o presidente vai comparar com a Suécia, você vai para os dados, dá vontade de rir. E ele comparou com a Argentina, falando que porque a Argentina está virando socialista. Assim, que diabos isso tem a ver? E a Argentina lá com 7 mortos, a gente com 70 e a Suécia com 300 por milhão de habitantes. Porra, assim, não dá, cara. Nada se sustenta diante dos dados. Por isso que esse governo, e vários que gostam, né, do governo, não são muito afeitos em checar dados, em checar informação, porque assim, as teses vão por terra. É igual o terraplanismo. O cara acredita naquela porra, e quando ele vê os dados, ele vai ver que o que ele acredita não existe. Então ele prefere ou negar os dados, ou ridicularizar quem tem os dados, para dizer que é uma armação mundial, que isso é coisa de Hollywood, que é coisa dos Estados Unidos, que é coisa não sei o quê. E assim, dá pena, cara. Assim, eu tenho mais pena do que raiva. É uma conspiração, caralho, enfim. É isso. O pessoal tá pedindo para tu mandar um abraço para Fortaleza. Bruno, manda um abraço para Fortaleza. Abraço para Fortaleza. Inclusive é aniversário hoje do meu pai. Queria deixar um beijo aí para ele também. Eu já falei que é aniversário do meu pai e da minha filha. Minha filha tá aqui, meu pai mora em Fortaleza, apesar de ser do Rio. Falei com ele já de manhã e tal. Então, beijo pro seu Márcio, para todo mundo que tá aí em Fortaleza. Tenho muita saudade. Fui aí no começo do ano. Diga. Tem muita gente aqui perguntando, assim, são várias as mesmas perguntas
e você fica à vontade para responder. Qual o seu maior ídolo político no futebol? Eu acho que mais ou menos nesse quesito. Pelo menos eu quero entender que a pergunta, tipo Juninho, Sócrates, enfim, esses jogadores que sempre se posicionaram. E a outra é a tua opinião sobre os atos das torcidas, né? Já que está envolvido também esporte, futebol, no domingo na Paulista. Cara, assim, eu entendi, eu vi essa pergunta passando sobre ídolo político, eu não entendi que era com relação ao futebol. Se for em relação ao futebol, eu acho que é claro que é o Sócrates. Não, é o futebol. Se for de uma maneira... ele coloca futebol. Então, se fosse de uma maneira geral, eu iria de Nelson Mandela, assim, eu acho que é um cara que tem uma história absurda. Ele tá bem aqui o Nelson, viu? Eu tô vendo, a foto é fantástica, assim, eu iria de Mandela, mas se for no futebol, acho que sim, é o Sócrates, ele representou um movimento. Às vezes a gente é até injusto com os outros do movimento, porque assim, o movimento não era só ele, né? Você tinha vários outros no movimento, e ficou dando a impressão de que era um movimento do Sócrates, quando na verdade isso não se sustenta, né? O Sócrates era um dos dentro daquele movimento que foi maravilhoso, um movimento necessário, era um movimento que pulsava na sociedade, e o Corinthians meio que aglutinou aquilo. Quanto às torcidas organizadas, eu já critiquei muito torcida organizada, já falei sobre punição. Uma coisa é você respeitar um movimento social. Inclusive, eu já fui a favor do fim das torcidas organizadas, mas não sou, há um bom tempo que eu não sou, já gravei até vídeo sobre isso, porque acho que não vai adiantar, né? Você vai ter o problema migrando para outro lugar. É uma ilusão a gente achar que o problema são as organizadas. Inclusive, aí em Fortaleza, tem um trabalho da Glória Diógenes, que é fantástico, falando sobre os bailes funk dos anos 80, e Fortaleza tem uma explosão das organizadas justamente quando os bailes funk são proibidos, né? Porque aí migra a atenção do baile funk, vai para as torcidas organizadas, para Ceará Amor, para TUF e tal. Então, assim, o problema não eram as organizadas, também não vai ser o baile funk. Você tem um problema de social pulsando ali, que vai para algum lugar. Se não for para organizada, vai para outro lugar. Então, assim, hoje, eu há muito tempo que não sou mais contra o fim das organizadas. Eu acho que você tem que gerir esse movimento social que é importante. O Maurício até lembra do lado A e lado B, que era característico de baile funk. O Brasil virou um grande baile funk, né? Com lado A e lado B. Inclusive aquela cena que a gente teve antes das eleições. Só tem lado A e lado B, né? Só tem isso. O lado C ou o lado do meio tá esganado, não consegue mais nem falar. Então, assim, eu achei o movimento muito legal, porque eu sei que tem muitas torcidas organizadas que têm aquilo no seu DNA. Tem torcidas organizadas do Ferroviário, que são torcidas com movimento operário. Esses movimentos sociais, eles têm muito isso, dessa pulsão ali. Então, eu achei... corintiana, né? Claro, então assim, principalmente a torcida do Corinthians tem esse histórico e se sente às vezes até obrigada a respeitar esse DNA que o clube, de uma maneira ou de outra, construiu. Então eu acho de fato uma coisa muito positiva, mas entendendo que não dá para terminar em porradaria como aconteceu. E normalmente acontece, né? A gente viu isso em 2013, a gente viu isso nos Estados Unidos. Esses movimentos tensos, eles terminam assim porque você tem um choque de objetivos ali, e você tem uma polícia que, no Brasil principalmente, e nos Estados Unidos, que está sendo alvo de crítica absurda, elas são polícias que são muito combativas. Aqui a gente tem uma polícia muito militarizada, e nos Estados Unidos também é uma polícia que é muito ostensiva. Então acaba terminando nisso. Só que eu acho que isso não pode manchar a ideia geral do movimento, né? Porque no final das contas foi um discurso de que, tá vendo? Olha os caras, como se quem lutasse pela democracia no final fossem os vilões, né? E o cara que está lá desfilando com faixa, com bandeira de movimento extremista da Ucrânia, que aquele símbolo, ele não é originalmente um símbolo extremista ucraniano, mas ele foi apropriado pela extrema-direita da Ucrânia. É bom as pessoas entenderem isso, que é igual o que aconteceu com a suástica. Assim, a suástica existe antes do nazismo, mas as pessoas esquecem isso. Eu fiz um curso de meditação aqui em São Paulo, e perto de onde eu moro tem um dos maiores templos em São Paulo, de templos budistas. Dentro desse templo budista, você tem várias figuras que têm a suástica, mas não tem nada a ver com o nazismo, porque aquilo é milenar, o símbolo. E é o que os caras fizeram na Ucrânia. Então teve um pessoal passando pano para aquele símbolo, mas sim, aquele símbolo foi apropriado e as pessoas estavam usando ali, porque é um símbolo que representa uma extrema-direita na Ucrânia e passou a representar aqui. Da mesma forma que a suástica. Ninguém hoje é idiota. As pessoas que usam sabem o que estão usando. Não dá para dizer que o cara está usando. Uma coisa é num templo budista você ter uma suástica com o sentido original. A outra coisa é você ter um cara tatuando uma suástica andando com tocha no meio da rua. Porra,
Aí o cara vai dizer que não tem nada a ver, porra, é piada, é fazer a gente de otário, né? Que é o que alguns fazem aí, inclusive, às vezes, o presidente da República. Nós temos 10 minutos aqui, que é o período de 1 hora Boa. que o Instagram nos permite. Eu queria te passar aqui 2 perguntas para você responder. A primeira é, onde a história influenciou na sua visão esportiva? E o Victor está perguntando os 3 maiores clubes do Brasil, historicamente. Cara, assim, eu não tenho nem dúvida que a história, assim, o ler a história, principalmente o lado social da história, você tem muita cadeira de sociologia, de método histórico, método científico e tal, eu não tenho nenhuma dúvida que isso influiu a forma como eu olho o jogo, porque quando você tem uma frase repetida muitas vezes, assim, uma verdade que parece ser absoluta, pode ir nela ali, que o sustentáculo dela já é errado. E aí você desconstrói rapidinho. E isso você vê muito na história, né? Olhar, revisitar o passado com os olhos do passado e não com o do presente, porque aí você comete muitas injustiças, faz com que você contextualize o que é o mais importante. E assim, contextualização acho que é a minha principal influência que vem da faculdade de História, por mais que eu não tenha terminado a faculdade. Em relação aos 3 maiores clubes do Brasil, eu acho que são São Paulo, Flamengo e Corinthians. Eu já fiz, inclusive, programa sobre isso. O Flamengo não tem nenhuma dúvida que é o que mais influencia brasileiros, né? É o que está espalhado em mais municípios, por uma questão midiática, tem toda uma explicação do rádio, da TV nos anos 80, a era Zico, tudo tem explicação, nada é por acaso. O Corinthians, enfim, um clube de massa absurdo, e ele consegue brigar com o Flamengo, sendo bem menos espalhado no Brasil do que o Flamengo, obviamente porque está num estado que é muito mais populoso. E você tem o São Paulo, que é o mais novo de todos, e é o que primeiro se preocupou com estrutura, que criou o sócio-torcedor, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, com um estádio particular, que briga com os maiores da América do Sul. Enfim, uma história que é gigantesca e que basicamente o São Paulo agora está vivendo mas o São Paulo não tem o histórico de crise, assim, no sentido de ter jejum. O Bola Banca aqui até pergunta se menos espalhado. Sim, o Corinthians ele é menos espalhado no Brasil do que o Flamengo. Se você olhar o lugar onde o Flamengo tem liderança em municípios, e esses mapas são fáceis de achar, ele é bem mais espalhado do que os mapas do Corinthians, por exemplo. O Corinthians ele vai liderar em São Paulo, no Mato Grosso, ele vai ter uma quantidade considerável no Paraná e vai acabar por aí. Assim, óbvio que vai ter no Nordeste, mas os clubes do Rio, eles acabam, Flamengo e Vasco, por exemplo, puxam muita coisa. Então, o Corinthians ele é menos espalhado do que o Flamengo em torcidas no Brasil. Isso está em várias pesquisas aí, é fácil de achar. O Augusto está dando uma questionada, enfim, é simples de encontrar os dados aí. Inclusive, se você olhar, por exemplo... Tá lembrando que hoje é aniversário do Ceará. Tá pedindo. Sim, é verdade. Hoje é aniversário do Ceará, da minha filha, do meu pai e de Fred Caldeira, que também trabalha comigo lá no Esporte Interativo. Temos aqui 7 minutos, o Marco está perguntando. Formiga, você acha que se o Messi conquistar a Copa do Mundo, ele pode se tornar o maior da história? Cara, maior eu acho que ele não vai ser, porque assim, o Brasil tem essa coisa dogmática com o Pelé, eu acho que não vai rolar. O contexto da criação do Pelé ele é muito específico, um cara que é tricampeão do mundo, que pegou o Santos e levou para as fronteiras de todos os lugares. Enfim, é muito, 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 muito diferente. O contexto de hoje, eu acho que o Messi pode ter a discussão, e eu considero o Messi o melhor de todos os tempos, de domínio de jogo, de tudo. Enfim, é o que eu acho que é o que me agrada em relação ao futebol. Mas o gigantismo de um cara, o tamanho dele na história, eu acho que é muito difícil você sacar o Pelé desse lugar, né? Então, assim, o Messi brigaria ali com o Maradona no gigantismo na Argentina. Acho, inclusive, que com o tempo, depois que ele parar, o Messi vai aumentar de tamanho, né? Enquanto a gente está próximo do objeto histórico, ele é de um jeito. Quando ele ou morre, ou para, ou se aposenta, aí ele multiplica o tamanho. Então a gente só vai ter noção quando o Messi parar, porque o Messi, assim, ele é o maior do século XXI, para mim, contra o maior do século XX. E aí você tem vários argumentos, um para cada lado. O Tarica, o que achas que levou o Sócrates aí para a Copa do Mundo, mesmo com a militância, mas o Reinaldo do Galo ter sido cortado? Cara, o Reinaldo tinha umas questões de lesão também, né? O Sócrates, a disputa do Reinaldo não era com o Sócrates, né? O Reinaldo era um atacante, então você tinha outros caras, né? Chulapa, diferente a relação aí. O Reinaldo sofreu
O Reinaldo, no caso, sofreu com muitas lesões, é diferente. O Sócrates, ele sempre teve no ciclo ali de seleção e era uma referência no time, né? Inclusive era o capitão do time. Bom, o secretário de Esportes de Fortaleza, Arquimedes, está mandando aqui um abraço para a gente. E aí, Abraço. tá faltando 5 minutos, Bruno. Queria que você passasse aí para as suas considerações. O pessoal, inclusive, está dizendo que está votando você. Está tendo uma disputa, né, no YouTube, eu vi que você divulgou. Pessoal, inclusive a gente vai até 8 da noite, cara. Não, a gente vai até 8 da noite. É o seguinte, o programa é melhor de 10. Eu já tive uma leva de vitórias seguidas lá atrás. Aí eu tive 7 vitórias seguidas, perdi para o Casimiro Miguel. Depois voltei para enfrentar o Marcelo Beckler para ver quem seria o grande vencedor do melhor de 10. Aí eu venci o Beckler e aí comecei outro ciclo. E agora tá com o Isa Palhari, que assim, é muito popular. Tá foda a disputa, assim. Primeiro que a Isa deu respostas fantásticas, a gente foi muito parecido nas respostas. E a Isa é muito popular. E ela, assim, ela tá disparada no Instagram, mas você tem YouTube e Facebook ainda em aberto. No YouTube eu abri uma diferença. Tá mais ou menos ali administrado. O pau mesmo tá rolando é no Facebook, porque tá muito pau a pau. Eu botei alguns arrasta aqui lá no meu direct, no meu stories. Quem quiser depois sair daqui e lá dar uma conferida. Primeiro que o programa é bacana. Se você concordar mais comigo, vote em mim e ok. Se concordar mais com a Isa, vai na Isa. Independente de qualquer coisa, assim, mas está muito legal. É um produto que foi criado específico para a quarentena, mas que provavelmente deve seguir aí vivo, porque deu muito certo. Assim, as pessoas curtiram, deu resultado em termos de visualização, de engajamento, de tudo, e deu essa parada assim, de cada um brigar pelos seus votos, uma parada meio BBB. Então, assim, está sendo muito divertido de fazer o melhor de 10 e termina agora, 8 horas. Eu consegui, cara, virar no Facebook em algum momento. E o dia começou 38-62 para a Isa. A galera começou a votar, ficou 50-50. Agora eu não sei como é que tá. Eu tinha recebido a última parcial do meu produtor lá. Eu passei 52-48. O Rugolado está fazendo aqui um desafio e eu também queria aproveitar um stage também. Para fazer uma análise, né? Talvez no seu canal, enfim, no espaço que você tiver, uma análise sobre o São Caetano de 2003, né? Você falar sobre eu acho que não só o São Caetano, você tem Santo André, Sim, Paulista, vários outros clubes, né? Paulista de Jundiaí, e Brasiliense, Gama, União São João, clubes que estouraram, mas que acabaram. Sim, a gente está falando de um São prática, né? O São Caetano chegou a disputar a final de Libertadores. E o São Caetano agora é porque já desistiu da ideia, mas ele chegou a abrir mão de jogar a Série B, porque não tinha condições de se sustentar, e depois acabou revendo, voltou atrás na ideia. Mas é uma grande história. O São Caetano, em específico, ele fala muito de Brasil, assim, de mecenas, de sustentar, do projeto ser muito junto a um clube barra uma empresa lá atrás. E assim, conta muito a história de uma cidade. Eu acho que vale sim a pena contar a história de São Caetano. Eu vou depois separar e preparar um vídeo bem legal para tentar falar não só de São Caetano, dessas outras equipes. O Brasiliense foi um que teve uma relação também muito importante de financiamento. O Gabriel está perguntando. Eu não te ouvi, cara. Assim, ficou, acho que a comunicação... Repete a pergunta, por favor. Eu acho que não vai dar tempo, porque a conexão aqui está bem ruim. Tá ouvindo, Bruno? Agora eu ouvi. Agora Você tá me ouvindo agora?
Tá ruim. Caiu mesmo. Você ouviu? Ouvi me você ouvindo? agora, não a pergunta. Agora eu tô. Ah, o que você acha que falta para o Messi se tornar maior que o CR7? Cara, maior, eu acho que assim, isso vai ser assim que ele parar de jogar, eu acho que as pessoas vão entender o domínio que ele teve, a era Messi, né, que é como é chamada, e acho que naturalmente ele vai acabar passando. Hoje não, porque você tem um Cristiano ainda muito incidente, com 2 títulos de seleção. Eu acho que isso torna o Cristiano, neste momento, só em ele brigar com o Messi, faz dele muito grande. Mas a minha sensação é de que quando os dois pararem, o Messi vai automaticamente passar de tamanho, assim, passar o Cristiano Ronaldo.